Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo que muitas pessoas me pedem, que são os itens básicos para começar uma pizzaria ou até mesmo quem já está e às vezes sente que falta algum utensílio ou coisa do tipo, e eu vou compartilhar com vocês o básico do básico, mas é aquele básico que funciona, é o básico bem feito, que com certeza são coisas duráveis, né, que você compra ali, dura muito tempo, vale a pena, né, você ter na sua cozinha e são essenciais, tá? Por mais que sejam básicos, sejam óbvios, muitas das vezes acabam passando despercebido e aí a pessoa, putz, mas por que isso, por que aquilo? Então nesse vídeo eu vou explicar isso pra você, tá bom? Nós vamos falar de 4 itens apenas, tá? Inclusive esses itens estão na descrição do vídeo, então tem o link de todos eles para você comprar, caso você se identifique e ache que realmente faça sentido para você, tá? Aqui nós utilizamos apenas 2 espátulas, então veja bem, nós fazemos aí a média de 100 pizzas dia, tá? E utilizamos apenas 2 espátulas. Na realidade, uma espátula já seria o suficiente. Eu gosto mais da espátula larguinha, já a Carol prefere a espátula mais estreita. Porém, nós temos 2, né? Caso uma venha quebrar, a gente sempre tem outra. Então é muito legal você também ter essa questão de sempre ter 2 utensílios na sua cozinha. Ah, mas eu só uso um. Ok, caso você tenha problema com aquele item, você tem sempre um reserva. Então isso é muito importante. Eu vejo muito essa questão de impressora de pedido, que às vezes dá pau, aí a pessoa, cara, trava a operação dela. Então tenha sempre 2 opções, porque caso uma venha a falhar, você tem a outra disponível. É sempre aquilo, né? Quem tem um não tem nada e quem tem 2 tem um, tá? Então isso é muito importante. Então nós utilizamos a espátula. Qual que é a finalidade da espátula dentro da cozinha? Na hora de porcionar nossas massas, fazer as bolinhas, né, as porções que depois nós vamos usar mais tarde, a gente utiliza a espátula, tá? E para finalizar as pizzas, não tem como você finalizar a sua pizza sem não ter uma espátula, né? Precisa 100% de uma espátula para que você finalize a sua pizza, tá? Aqui do lado tem o nosso rolinho furador, tá? Nós utilizamos ele em massas doces. Tem muita pizzaria que furam as massas até de pizzas salgadas. Eu particularmente não vejo a necessidade. Eu entendo que molho, recheio sobre a massa, o peso, né, desse recheio não faz com que a massa incha, que a massa cresça, vire aquele pãozinho dentro do forno. Então não tem necessidade. Já a massa doce, que geralmente é a massa e o creme de leite, se você não furar, ela vai inchar dentro do seu forno e vai virar um pãozão. Fica esteticamente feia e vai ficar meio oco, não é legal, tá? Então nós utilizamos ele somente nessa função. Por muito tempo eu usei o garfo, mas a facilidade do rolo e a qualidade que entrega aos furos, por ser bem, né, grosso esses pinos aqui, entrega um serviço muito mais eficiente. Então faz total sentido ter. Nesse momento, esse rolinho nós só temos um, tá? Porque é aquilo, se ele vier faltar, eu ainda tenho um garfo que consiga me socorrer. Já uma espátula, se quebra uma espátula e eu só tenho uma, eu vou cortar a pizza como? Com faca? Não daria certo. Então tem itens que precisam ter 2, esse nós só temos um, mas o ideal também seria ter 2 disponíveis aqui para nós, tá? Então lembrando que esses são itens básicos para a cozinha, estou explicando o porquê de cada um, e são itens que duram. Se você tiver cuidado, se você, cara, ter preocupação com os seus equipamentos, com a durabilidade, eu tenho certeza que são coisas que vão durar muito tempo. Um exemplo disso é esse rolo. Ah, Guilherme, é um rolo um pouquinho mais caro? Sim, por que ele é um pouquinho mais caro? Porque ele é mais pesado. O material que é polietileno é um material super resistente. Ele ser pesado ajuda você a fazer menos força na hora de abrir, né? Então eu vejo muita gente se matando ali para abrir uma massa de pizza. Se você tem o rolo adequado, esse desgaste diminui. Então faz muito sentido, tá? É um material polietileno. Esse rolo que nós utilizamos é o de 22 centímetros. Por que disso? Porque nós trabalhamos com pizza de 35 centímetros, né? E mesmo sendo a broto de 25, ele ainda é um pouquinho menor. Com isso eu consigo usar o rolo somente no meio da massa, preservando a minha borda
jogando o gás carbônico que foi gerado durante a fermentação para as bordas, e aí eu tenho aquele meio fininho e as bordas totalmente ali, né, com seus alvéolos que foram desenvolvidos durante o tempo no forno, fica aquela borda airada, grande, então vale muito a pena. O rolo correto, tem que saber o porquê que você está usando esse rolo, sabe? Não é simplesmente comprar um rolo. Por que o rolo pequeno? Qual que é a função dele na hora de abrir minha massa? Então todas essas informações são muito importantes, tá? Então também está na descrição o rolo que nós utilizamos, o furador, as espátulas, e aqui não menos importante, isso muita gente me pergunta: Guilherme, o que é isso? Para que isso? Qual o nome? Aonde eu acho? Não é tão simples assim de achar, infelizmente tem lugares que não acham, tá? Essa é uma vassoura de mão, vamos dizer assim, mas também tem o nome de vassoura culinária. O porquê que nós utilizamos ela? Durante o processo de abrir nossa massa, nós jogamos bastante farinha na mesa. Algumas pessoas trabalham com fubá, outras pessoas usam farinha e fubá, né? Só que a massa fica ali com farinha, com fubá, enfim. E isso não é legal. O seu cliente não quer comer farinha de trigo, ele quer o recheio. Então nós utilizamos a farinha de trigo para abrir a nossa massa, tá? Polvilhamos a nossa farinha na nossa tábua, usamos a tábua de madeira para colocar a nossa massa e levar ao forno, tá? E aí, então a parte de cima, que é onde vai o recheio, nós vamos tirar o excesso de farinha de trigo para que então só vá o molho e o recheio. Então é muito importante. Inclusive, vou deixar uma dica aqui, porque eu já dei mentoria sobre isso, resolveu o problema da pessoa, mas a pessoa me pagou somente para resolver esse problema dela, que foi o seguinte: ela fechava as bordas e quando levava ao forno, geralmente a borda abria. E aí eu perguntei o processo dela, como ela fazia. Ela não utilizava a vassourinha, ou seja, o excesso de farinha de trigo fazia que quando ela dobrasse a borda dela, a massa não grudasse uma na outra. Então, certamente ela levava ao forno essa massa, né, não havia grudado ali. Na hora que a massa começava a desenvolver dentro do forno, automaticamente ela abria e o recheio da borda vazava todo. Então, a importância de saber o porquê do item correto, que é a vassourinha culinária, e também estou deixando o link na descrição. Como eu falei de tábua, não estava nem no script a gente falar de tábua, né? Mas eu tenho aqui algumas pás. Vou pegar a melhor que eu tenho aqui, que é a que eu devo indicar para vocês, sempre é melhor. Então essa é a pá de madeira que nós utilizamos para montagem, tá? As pás de madeira são feitas para montagem da pizza. Então você vai utilizar a pá de madeira para montar a sua pizza, e vamos aqui, ó, na pá de inox para retirar a sua pizza do forno. Ah, Guilherme, por que eu não posso utilizar somente a de inox? Porque a de inox, com a massa crua, ela tende a grudar, tá, na tábua. Então aqui nós polvilhamos a farinha, conforme eu falei, o fubá, quem usa fubá. Importante saber que quem usa forno de lastro, né, ou seja, forno de pedra, forno de lastro, não é legal utilizar o fubá. O fubá queima, deixa um gosto amargo na sua massa. Geralmente quem vai utilizar fubá tem forno esteira, então tem que ficar muito ligado nisso aí. Qual forno é o meu? Aceita usar fubá? Não, não aceita, então vai na farinha de trigo, tá? Então a tábua, né, a pá de pizza eu também vou deixar na descrição para vocês, tá? O link para que vocês possa adquirir. Lembrando que nós utilizamos uma forma de uma pá de 40 centímetros para montar pizza de 35 centímetros. Então sempre que você for trabalhar com a sua pizza, se eu trabalho com pizza de 40, compra a pá de 45. Se eu trabalho com pizza de 35, compra a pá de 40, porque aí você consegue trabalhar tranquilo, né? Sem trabalhar com uma pizza menor do que deveria. Aqui ela é mais grossa, então por isso que nós utilizamos essa daqui para soltar no forno. Até porque a madeira não vai segurar a sua pizza, enquanto o inox segura. E a de inox, ela é importante para nós retirarmos do forno. Também vou ver se eu acho, já deixo o link para vocês, porque ela é extremamente fina. Com isso, eu tenho uma facilidade para pegar minha pizza. Se fosse a de madeira, que é muito grossa, você não consegue colocar debaixo da sua pizza. Com isso, não vai dar para retirar a sua pizza se você só tiver a de madeira. Pode ser de inox, pode ser de alumínio. Por que nós utilizamos a de inox e recomendamos a de inox? Porque
a inox tem uma durabilidade maior, o alumínio é uma massa muito fácil, qualquer queda no chão ele entorta inteiro, então é um material que logo você tem que trocar. Quando você compra coisas boas, de qualidade, por mais que ela seja um pouco mais cara, a durabilidade dela também é gigantesca. Com isso, ao longo do tempo, você economiza. Em vez de comprar 2, 3 vezes o mesmo produto, você compra apenas uma e a longo prazo você ganha com isso. Então essas foram as dicas de hoje, alguns utensílios básicos para você ter dentro da sua pizzaria. Isso, seja o tamanho da pizzaria que for, é necessário, tem que ter. Então, os links estão na descrição, adquira o seu produto já se você ainda não tiver, tá? E mais dicas como essa a gente traz aqui no canal sempre, tem mais de 400 vídeos aí voltados somente para pizza, dá uma conferida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário qual desses itens você já tem e já usa na sua cozinha. Eu te espero no próximo vídeo, muito obrigado e até lá!